primeiro vamos explicar o seguinte. Esse tipo de mergulho, ele é um fenômeno relativamente recente que começou com o próprio Titanic. Por conta da Titanic mania, algumas empresas, como foi o caso da OceanGate, elas passaram a desenvolver pequenos submersíveis para levar pessoas para ver o Titanic. Descer para ver o Titanic. Ele está em profundidade, você sabe? O Titanic está quase 4 mil metros. 4 quilômetros para baixo, cara? Yeah. Nossa! Cara, você anda de carro 4 quilômetros. Agora tu põe para baixo. Agora você faz uma coisa pior. Você pega e aumenta a pressão em 300 vezes. Porque tem aquele monte de água em cima de você, te empurrando para baixo. Que foi o que aconteceu, né? Cara, 4 quilômetros. Ele implodiu. Né? Teve uma implosão que a pressão fez explodir para dentro. Ele amassa, vira uma... Ele não amassa, ele explode, destrói. Explode? Porque é muita pressão em cima do submersível, né? Muita. É difícil você mensurar. Eu estava lendo hoje que o pessoal estava falando de quando confirmaram as mortes e tudo, de eventuais resgates de corpos. Eu não acredito. Eu acho que não acha nada. Não acha nada? Nada. Imagina, se a pressão é capaz de fazer virar frangalhos um submersível cujas paredes tinham 20 centímetros de espessura de titânio e fibra de carbono, materiais extremamente resistentes, e a pressão transformar aquilo numa casca de ovo. Agora você imagina o que acontece com o corpo humano numa situação dessa. Então eu particularmente não acredito. Pode ser, como esse caso está tendo uma repercussão mundial muito grande, pode ser que eles continuem fazendo uma varredura lá e encontrem, eu acho, talvez, sei lá, um sapato, alguma coisa assim. Mas eu sinceramente não acredito que encontrem nada humano. Eu acho que não tem como. Assim como eu também acho, com base no que eu li, que eu acho que esses 5 coitados não morreram hoje. Ah, não, eles já estavam Eu lá? acho que eles morreram no dia que eles mergulharam, que foi no domingo. Por quê? Porque... eu estou por fora do caso. Vamos lá. Então vamos lá. Qual foi o dia a dia do... No domingo, bem cedo, nas primeiras horas da manhã, começou a operação de descida do submersível com 5 pessoas lá dentro. Eles começaram a operação e foram descendo no domingo de manhã e, ao que consta, a equipe do navio informou que perdeu o contato com eles após 1h45. A descida era programada para cerca de 2 horas. Então, eles, teoricamente, já estavam próximos do Titanic. Tá. Na minha opinião, eles não chegaram nem ao Titanic. Entendi. Porque o equipamento implodiu antes de chegar no fundo. Na minha opinião, que pode ter... Para ver uma implosão no submersível que já havia feito essa viagem antes, esse submersível já fez uma meia dúzia de descidas ao Titanic no ano passado e no ano retrasado, é porque houve algum problema técnico, alguma fadiga de material, alguma coisa que gerou a implosão. Quando você está falando de um ambiente desse, com uma pressão absurda, que a gente não consegue mensurar o que é uma pressão nessa profundidade. Um colega meu estimou em 300 atmosferas. Mas o que nós achamos? Que poderia ter... Houve alguma falha técnica, isso me parece certo, no submersível, que gerou a implosão dele. O que seria isso? Cara, numa pressão dessa, não dá nem para chamar de rachadura. Talvez um risquinho no casco seria suficiente. Sério? Seria suficiente para detonar uma implosão. Essa é uma teoria que ele tenha implodido ainda na operação de descida no próprio domingo, né? Se não implodiu no domingo, ele perdeu o controle? Ele pode ter a base da segunda teoria. Ele pode ter perdido a comunicação, mas continuou no processo de descida, né?
até chegar ao fundo, né? E dali para frente, 2, 3 dias que passou supostamente lá, ele teria sofrido a implosão. Nós estamos falando de um negócio muito, muito delicado. Eu li um exemplo muito interessante hoje, que é exatamente o da casquinha de ovo. Tá. Nós estamos falando de um casco de 20 centímetros de espessura, de uma liga extremamente forte, que nessa situação se torna uma casca de ovo. Você pisa e... é o que acontece. Então, assim... Mas eu ainda acho, na minha opinião, Foi domingo. modesta opinião, que foi no processo de descida.